Olá para todos e todas, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o rio Itapemirim, que é o rio da nossa região, um dos principais rios do Espírito Santo e vai ser um dos principais pontos da colonização, do surgimento da nossa região. Então é muito importante o rio Itapemirim, porque além dele, ele batiza o nome da vila de Itapemirim, batiza o nome da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, que é Cachoeiro do rio Itapemirim. Barra do Itapemirim é por conta do rio Itapemirim, é a barra do rio, o final do rio, a foz do rio. É errado a gente falar, como vejo muitas pessoas falando, e às vezes na rede social aparece muito, Barra de Marataízes. O nome da barra não é em homenagem ao município. O nome da barra é por conta do rio Itapemirim, é o final do rio, a barra do rio, onde o rio termina, se junta com o mar. Por isso que o nome é Barra do Itapemirim, em homenagem ao rio Itapemirim. É o rio que vai dar origem a esses territórios e a outras cidades dentro do Espírito Santo. O rio surge lá em Minas, deságua aqui em Marataízes, na Barra do Itapemirim, e aí toda uma cultura, economia, cidades vão surgir ao redor desse rio. O nome Itapemirim, ele vai ter possibilidades, certo? Ele é de origem tupi e alguns acreditam que seja, pequena pedra chata, porque Ita significa pedra, mirim, pequeno, ou pequeno caminho de pedras, pequeno caminho entre as pedras, mas o professor Luciano Moreno, ele defende que o nome do rio é pequeno caminho de águas, porque segundo ele, o mar seria o grande caminho de águas e o rio seria o pequeno caminho de águas. São possibilidades que a gente não tem como afirmar, nem que a do Luciano está certa ou errada, nem que as outras estão certas ou erradas, mas são possibilidades sobre o nome do rio. O rio ele vai ser muito importante para esses povos indígenas antes da chegada dos europeus. Era uma região de confronto entre os povos indígenas, principalmente entre os puris e os goitacás, que vão ser os povos que a gente vai ter aqui na nossa região, certo? Eles vão disputar esse território entre o rio Itapemirim, Itabapoana, as regiões de norte de Campos, eles vão disputar esses territórios. Vai ser um território de passagem desses grupos indígenas que migravam. Então é um ponto importante. Era um elo de ligação entre o interior e o litoral, tanto antes da chegada dos europeus quanto depois da chegada dos europeus na colonização. Como é que fazia-se para chegar no interior da região, cruzando o rio Itapemirim. Então o rio era essa ligação, certo? As primeiras aparições do rio vão acontecer em mapas lá do século 17. Então chega-se os portugueses em 1500, 1535 já tem as primeiras aparições, 1535 chega Vasco Fernandes Coutinho, perdão, aqui no Espírito Santo. 1539 já tem os primeiros registros, do rio Itapemirim por conta da sesmaria que foi dada a Pedro da Silveira, que é teoricamente o primeiro dono dos territórios ao redor do rio Itapemirim, então são as primeiras aparições. Nesse mesmo período vai haver um conflito para saber aonde era o final da capitania do Espírito Santo, o início da capitania de São Tomé, que era a capitania onde hoje é o norte do Rio de Janeiro, entre Vasco Coutinho e Pero de Góes, que eram os dois capitães donatários. Eles vão se unir, e em acordo vão decidir pelo território, e aí são as menções ao rio Itapemirim ainda no século XVI. Ainda no começo da colonização vai ficar entre o rio Itapemirim e o rio Itabapoana como territórios, como o fim de uma capitania e o início da outra. Então nós temos aí a menção ao rio Itapemirim. Mapas que colocam o rio Itapemirim, porque os rios, montanhas, eles são pontos importantes para
a localização geográfica para navegação, são pontos que guiam, né, os navegadores em alto mar. Então era importante a construção desses mapas. Em 1612, o mapa português vai citar o rio como Tapemiri. Em 1624, no mapa holandês, vai citar o rio como Tapomeri. São as primeiras menções aos rios que foram, né, encontradas nesses mapas. Além dessas menções que eu já falei, né, desses conflitos territoriais. O rio vai crescer, as regiões vão ser colonizadas, né? A região de Itapemirim vai ser colonizada lá por volta do século XVIII. Vão se desenvolver aqui principalmente agricultura, plantações de cana, de café, cebola, seda, algodão. O rio vai ser utilizado para navegação, primeiro desses grupos indígenas, como eu falei, né, antes da chegada dos europeus, depois pelos colonizadores, era o caminho para o interior. E aí o crescimento econômico da nossa região vai fazer com que em 1857 o Barão de Itapemirim, que era uma figura, né, importante aqui na região, ele construa o trapiche que ficava ali no Porto da Barra, onde hoje a gente só tem uma parede. O trapiche, ele servia como ponto de escoamento das mercadorias que desciam pelo rio Itapemirim, do café e da cana-de-açúcar, para poder serem exportados para outras regiões, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, por isso a importância do rio na construção do trapiche. Vai ser pelo rio também que vão os imigrantes que vão chegar na nossa região vão ir para o interior da região do Vale do Itapemirim, vai transportar mercadorias, transportar passageiros, até que no mesmo período da construção do trapiche, em 1857, o Major Caetano Dias da Silva vai resolver criar uma companhia de vapores. Ele vai ter essa ideia de, né, adquirir vapores para poder fazer o transporte de pessoas e de mercadorias pelo rio. A ideia dele, né, ele parava nas margens das principais fazendas, eram várias fazendas que tinham na margem de Itapemirim, até chegar lá a Cachoeiro, para poder fazer essa comercialização. Lembrando que nessa época Cachoeiro produzia muito café. A companhia dele vai dar certo por um tempo, e aí em 1872 outra companhia vai ser fundada aqui, que vai ser a Companhia de Navegação do Capitão Henrique Deslandes. Ele que vai começar ele vai, né, intensificar essa companhia de navegação, que vai, a primeira ideia vai ser do Caetano Dias da Silva, que não vai dar muito certo, e depois ele vai reafirmar. Em 1876, ele faz uma associação com Manuel Ferreira Braga Martins, que era um outro, né, negociante que a gente tinha aqui na região. Então, eles criam a Companhia Braga e Deslandes. Eles vão adquirir o trapiche, né, dos herdeiros do Barão de Itapemirim, e vão intensificar esse transporte a vapor pelo rio Itapemirim. Em 1878, o Capitão Deslandes vai transferir a sua parte na sociedade para um outro negociante da região, Simão Rodrigues Soares. Aí a companhia vai ser Braga e Soares e vai funcionar durante um tempo. Os Soares depois vão ficar como os únicos donos da companhia e até que em 1915 e 1920 vai ser construída a estrada de ferro, e aí as mercadorias vão passar a vir pela estrada de ferro para o porto. O rio, a ideia aqui é destacar a importância do rio, então só citamos, né, os transportes que aconteciam, e aí de certa maneira quando a estrada de ferro é construída, os transportes a vapor eles perdem a relevância. O rio ele vai ser fundamental na nossa vida para nosso abastecimento de água, sai abastecer água do rio Itapemirim, basicamente. Criação de animais, a região é uma região rica em criação de gado, de outros animais,
produção de leite, então precisa da água do rio. Agricultura, as plantações que a gente tem, principalmente de cana-de-açúcar aqui na nossa região, café mais para cima e outros produtos precisam do abacaxi, né? Que aqui na nossa região também a gente tem um abacaxi aqui em Marataízes, precisa da água do rio Itapemirim e de outros rios e córregos e lagos e lagoas que estão dentro da região, mas o rio ele é fundamental, a água do rio ela é fundamental para a sobrevivência da região, da nossa região sul do Espírito Santo, ok? Beijinhos, até a próxima!